Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje é um dia muito importante aqui pro canal. Por quê? Porque aqui no canal nós já falamos de diversos personagens bíblicos e pessoas importantes no mundo cristão. Nós já falamos sobre o evangelista Lucas, o apóstolo João, já falamos também sobre George Whitefield, Charles Finney, Jonathan Edwards e também já falamos sobre William Tyndale e João Ferreira de Almeida, que foram dois tradutores importantíssimos. Mas hoje nós vamos falar de uma pessoa, uma das pessoas mais importantes na vida do crente, o Espírito Santo. Mas antes de mergulharmos nesse pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. E olha só pessoal, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, de deixar seu comentário e de dar sugestões para novas pesquisas e novos estudos aqui para o canal. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com o maior número de pessoas possíveis para que possamos levar o Evangelho e o conhecimento bíblico ao maior número de pessoas possíveis. E nós precisamos muito da ajuda de vocês. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho essa pessoa incrível que é o Espírito Santo. E a partir do momento que você vê esse vídeo, você vai ter uma visão completamente diferente e uma comunicação com o Espírito Santo maior do que você já tem. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade no cristianismo, junto com Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho. Ele é considerado a presença ativa de Deus no mundo, guiando, inspirando e fortalecendo os crentes. No contexto do cristianismo, o Espírito Santo representa a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é compreendido como a personificação da presença ativa de Deus no mundo, exercendo funções essenciais para guiar, inspirar e fortalecer a fé dos crentes. O Espírito Santo atua como um guia para os cristãos, direcionando-os em suas decisões e ações de acordo com a vontade de Deus. Sua influência se manifesta através da intuição, discernimento e sabedoria, auxiliando os crentes a trilhar o caminho correto na vida cristã. Ele também é considerado a fonte de inspiração para artistas, músicos, escritores e outros indivíduos criativos. Acredita-se que o Espírito Santo seja responsável por despertar a criatividade e impulsionar a produção de obras que expressam beleza, verdade e valores cristãos. Diversos símbolos são utilizados para representar o Espírito Santo, cada um com um significado específico. Vamos lá? A pomba branca é um símbolo clássico do Espírito Santo, associando a pureza, paz e descida do Espírito Santo sobre Jesus Cristo durante o batismo. O fogo simboliza a purificação, o calor e a transformação que o Espírito Santo opera na vida dos crentes. O vento representa a força invisível, porém poderosa do Espírito Santo, capaz de mover e inspirar indivíduos e comunidades. A água simboliza a vida, o batismo e a purificação pelo Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é marcante em diversos momentos e eventos narrados na Bíblia, desde a criação do mundo até o Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo se manifesta como agente transformador e guia para a humanidade. O Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade no cristianismo, assume um papel fundamental na vida dos crentes. Sua atuação como guia, fonte de inspiração e força fortalece a fé, direciona ações e oferece consolo em momentos difíceis. A compreensão do Espírito Santo e seus símbolos contribui para um relacionamento mais profundo com Deus e uma vida mais alinhada com seus ensinamentos.
A natureza e papel do Espírito Santo é algo magnífico na vida cristã. O Espírito Santo é plenamente Deus, coigual com o Pai e o Filho. Possui atributos divinos como onisciência, onipresença e onipotência. No âmago da fé cristã reside a crença na Santíssima Trindade, um mistério central que define a natureza de Deus. Essa doutrina revela Deus como um ser único que existe em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Entre elas, o Espírito Santo, muitas vezes incompreendido ou subestimado, ostenta a plena divindade, coigual ao Pai e ao Filho, conforme atestam as Escrituras. A Bíblia atribui ao Espírito Santo características inerentes a Deus como onisciência, conhecimento absoluto, onipresença, presença em todos os lugares, onipotência, poder infinito, eternidade, existência sem princípio e nem fim. Nós devemos adorar o Espírito Santo porque o Espírito Santo recebe adoração e honra, prerrogativas reservadas unicamente a Deus. E os papéis divinos do Espírito Santo, o Espírito Santo desempenha funções divinas como criação e participação ativa na criação do universo. Ele nos dá inspiração, guia e direciona autores bíblicos e direciona a vida do crente. Ele regenera. O Espírito Santo regenera o crente, ao homem. O novo nascimento dos crentes só é possível pelo poder do Espírito Santo. A santificação, depois que ele regenera o crente, ele tem o processo de transformação espiritual. O Espírito Santo também trabalha na distribuição dos dons, concede dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja e o serviço ao próximo. O Espírito Santo intercede por nós em oração, levando nossas súplicas ao Pai de maneira perfeita e aceitável. Igualdade com o Pai e o Filho. Diversos textos bíblicos colocam o Espírito Santo no mesmo nível que o Pai e o Filho, como em Mateus 28:19, onde Jesus ordena batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Relacionamento pessoal. Reconhecer a divindade do Espírito Santo permite um relacionamento mais profundo com ele, com uma pessoa real e poderosa. O poder transformador, a fé na divindade do Espírito Santo fortalece a crença em sua capacidade de transformar vidas e conceder força para enfrentar desafios. A adoração e gratidão. A divindade do Espírito Santo o torna digno de adoração, louvor e gratidão por sua obra na vida dos crentes e no mundo. A divindade do Espírito Santo é uma verdade fundamental na vida da fé cristã. Com base sólida nas Escrituras, compreender e aceitar essa doutrina aprofunda a relação com Deus, fortalece a fé e abre caminho para uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa com mente e emoções e vontades. No cenário do cristianismo, o Espírito Santo frequentemente se apresenta como um enigma, ora descrito como uma força impessoal e ora como um ser dotado de personalidade. Mas, nos aprofundando nas Escrituras Sagradas, encontramos a resposta definitiva. O Espírito Santo não é uma mera força impessoal, mas sim uma pessoa vibrante dotada de mente, emoções e vontade própria.
As evidências bíblicas da personalidade do Espírito Santo, a Bíblia atribui ao Espírito Santo ações e atributos que caracterizam tais como ensinar. O Espírito Santo ensina e guia os crentes a falar. Ele se comunica com as pessoas de diversas maneiras. Intercede por nós em oração, emite sentimentos, demonstra emoções como tristeza, alegria e amor. O Espírito Santo toma decisões e atua de acordo com sua própria vontade. Ele estabelece relacionamentos pessoais com os crentes, consolando-os e habilitando-os. A própria Bíblia se refere ao Espírito Santo como demonstrado sua distinção como uma pessoa. As implicações da personalidade do Espírito Santo, relacionamento mais profundo, reconhecer a personalidade do Espírito Santo permite um relacionamento mais íntimo e significativo com ele, como se fosse uma pessoa real e presente em nossa vida. Abrindo aspas, ele está presente em nossas vidas em todos os momentos. Você pode conversar com ele em todos os momentos que você tiver. Não se esqueça disso. Ele está pertinho de você. Ele está em você. Fonte de poder e consolo. A natureza pessoal do Espírito Santo torna-o uma fonte inesgotável de poder, encorajamento e consolo em momentos de dificuldade e sofrimento. Sua personalidade garante que os seus dons e direções sejam discernidos com clareza, evitando interpretações errôneas como se fossem meras coincidências ou impulso. A personalidade do Espírito Santo revelada nas Escrituras convida-nos a um relacionamento mais profundo e autêntico com Ele. Ao reconhecê-lo como uma pessoa real com quem podemos nos comunicar e construir uma relação de confiança, nos abrimos para um mundo de possibilidades onde sua orientação, poder e consolo se tornam realidade tangíveis em nossas vidas. As funções e atividades do Espírito Santo em nossa vida é algo impressionante. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como consolador e conselheiro para estar com os crentes para sempre. No Evangelho de João, encontramos uma promessa preciosa feita por Jesus e seus discípulos: o envio do Espírito Santo como consolador e conselheiro para acompanhar para sempre. A promessa se concretizou no Pentecostes, marcando o início de uma nova era para a igreja e para a humanidade. O Espírito Santo atua como um consolador, oferecendo paz, esperança e força em momentos de sofrimento, luto, tribulações e incertezas na vida do crente. Ele enxuga as lágrimas dos aflitos, restaura a alegria e infunde esperança para o futuro. O Espírito Santo, o Consolador, promove a cura emocional e espiritual, aliviando as cargas do pecado, da culpa e do medo. Ele restaura o relacionamento com Deus e proporciona paz interior, mesmo diante das dificuldades da vida. O Espírito Santo está sempre presente ao lado dos crentes, oferecendo consolo e companhia constante. Ele é a personificação do amor e da misericórdia de Deus, sempre pronto a ouvir, acolher e oferecer refúgio em tempos difíceis. O Espírito Santo como conselheiro, sabedoria e discernimento.
O conselheiro guia os crentes na tomada de decisões, concedendo sabedoria e discernimento para escolher o caminho certo em meio a diversas opções da vida. Ele ilumina o entendimento e direciona as pessoas para uma vida alinhada com a vontade de Deus. O Espírito Santo oferece direção e orientação aos crentes, revelando seu propósito e planos para cada um. Ele guia os passos e revela os dons e talentos individuais, conduzindo-os a uma vida plena e significativa. O conselheiro revela a verdade, convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele confronta com amor e compaixão, levando ao arrependimento e à conversão, e guia os crentes em um caminho de santidade e crescimento espiritual. O Espírito Santo, enviado por Jesus como consolador e conselheiro, é um presente inestimável à vida dos crentes. Sua presença constante oferece consolo em momentos difíceis, sabedoria para tomar decisões e direção para seguir o caminho certo. Através do Espírito Santo, Deus se torna real e tangível em nossas vidas, guiando-nos, fortalecendo-nos e transformando-nos à imagem de seu Filho. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Participa no novo nascimento dos crentes e na santificação, ajudando-os a crescer na santidade. Distribui dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja. Intercede pelos crentes com gemidos inexprimíveis, mesmo em seus momentos de oração, onde você não consegue nem expressar uma palavra, ele consegue compreender o seu sentimento e levar até Deus de forma incrível. O Espírito Santo, ele está em todo o Antigo e Novo Testamento. Embora a expressão Espírito Santo seja mais frequente no Novo Testamento, sua atuação poderosa já se manifestava no Antigo Testamento, tecendo um rico panorama de sua influência na história da salvação. Desde o princípio, o Espírito Santo se revela como uma força criadora ao lado de Deus em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Vemos o Espírito Santo de Deus pairando sobre as águas no momento da criação, simbolizando seu papel ativo nesse processo grandioso. O Espírito Santo não se limita na criação do mundo físico, mas também atua na vida dos indivíduos escolhidos por Deus. Ele concede sabedoria e discernimento a líderes como Bezalel em Êxodo 31, capítulo 2, versículo 3, capacitando-o a liderar a construção do tabernáculo. O Espírito Santo também unge reis como Saul e Davi, concedendo-lhe força e sabedoria para governar o povo de Israel. O Espírito Santo assume um papel fundamental na vida dos profetas escolhidos para transmitir a mensagem de Deus ao povo. Ele os inspira e capacita a falar com autoridade, mesmo em momentos de oposição e perseguição. Figuras como Moisés, Elias e Isaías são exemplos notáveis da poderosa atuação do Espírito Santo na profecia. Em momentos de opressão e sofrimento, o Espírito Santo se manifesta como força libertadora. Ele guia os juízes de Israel em suas batalhas contra os inimigos, como Gideão e Jefité. No cativeiro babilônico, o profeta Ezequiel recebe a promessa do retorno do povo à sua terra sobre a ação renovadora do Espírito Santo. O Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo como um sinal profético da era messiânica. A unção do Messias com o Espírito Santo seria um marco na história da salvação, trazendo justiça, paz e restauração para o mundo.
Ao longo do Antigo Testamento, o Espírito Santo se revela como um agente dinâmico e multifacetado na história da salvação. Sua atuação permeia a criação, a vida dos líderes e profetas, os momentos de libertação e a promessa messiânica. Compreender o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento nos prepara para apreciar ainda mais a sua obra poderosa no Novo Testamento em nossas próprias vidas. No Novo Testamento, o Espírito Santo emerge como uma figura central e poderosa, tecendo sua presença em diversos aspectos da narrativa e moldando a vida de Jesus, seus discípulos e a igreja primitiva. Sua atuação multifacetada revela um ser divino que atua de forma profunda e transformadora na história da salvação. O Novo Testamento inicia com a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, que anuncia o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Essa promessa se concretiza no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, inaugurando a era da igreja e capacitando-os para a missão de pregar o Evangelho. A figura de Jesus Cristo se destaca como o ungido do Espírito Santo. Desde o seu batismo no Rio Jordão, o Espírito Santo o acompanha e guia em sua missão. Ele concede poder a Jesus para realizar milagres, ensinar com autoridade e enfrentar as tentações do deserto. O Espírito Santo também está presente na morte e ressurreição de Jesus, atestando a sua divindade e selando a obra redentora. O Espírito Santo não se limita a Jesus, mas se torna a força vivificante da igreja. Ele capacita os apóstolos para proclamar a mensagem de Cristo com ousadia e discernimento. É o Espírito Santo que concede os dons espirituais aos crentes, equipando-os para servir uns aos outros e edificar o corpo de Cristo. Através do Espírito Santo, a igreja recebe a missão de testemunhar o Evangelho até os confins da terra, como está em Atos capítulo 1, versículo 8. No Novo Testamento, apresenta o Espírito Santo como consolador. Ele oferece conforto, esperança e força aos crentes em meio às dificuldades. No Novo Testamento, ele aparece como guia. Ele conduz os crentes na verdade e no discernimento, revelando a vontade de Deus, como está em João, capítulo 16, versículo 13. É no Novo Testamento que ele mostra ser o santificador. Ele opera a santificação dos crentes, transformando-os em imagem de Cristo. Ele também intercede por nós em nossas orações. Quando as palavras faltam, ele garante a nossa salvação e nos marca como propriedade de Deus. O Espírito Santo é essencial para a fé cristã. Sua presença nos conecta com Deus, nos capacita para viver uma vida santa e nos impulsionar a cumprir a missão de propagar o Evangelho. Ao estudarmos o Novo Testamento, somos convidados a buscar uma vida guiada pelo Espírito Santo, reconhecendo sua atuação poderosa em nossas vidas e na igreja. Aqui, meus irmãos, fica um pouquinho do Espírito Santo, de você poder conhecê-lo, convivê-lo, conversar com ele todos os dias. Ele vai alegrar o seu coração e a partir do momento que você conversar com ele, ele vai se alegrar. Porque ele fica feliz quando você fala com ele. O Espírito Santo não é algo que você deva ter medo. O Espírito Santo é algo que você deva se aproximar cada vez dele. E para você se aproximar cada vez do Espírito Santo, é quando você abre as Escrituras
e você começa a conversar com Ele. Então, sugiro que vocês abram as suas Bíblias todos os dias, leiam um versículo, leiam um livro, mas fale com o Espírito Santo. Não deixe de falar com o Espírito Santo todos os dias. Conversa, acorda, fala com Ele. Tá sozinho, fala com Ele, porque Ele tá do seu lado. Essa é a primeira parte do Espírito Santo. Eu vou vir com a segunda parte e aí vocês vão ver o quão é importante estar atento às coisas do Espírito Santo, de conversar com Ele. Ele é seu amigo, ele é seu companheiro. Ai, irmãos, é maravilhoso. O Espírito Santo é algo impressionante. Você pode adorá-lo, você pode cantar para Ele, você pode, em momentos de tristeza, conversa com Ele. Você vai ver que o seu coração vai se alegrar. Você que ficou até o final, que viu o vídeo até o final, dê seu like, se inscreva no canal, aperta no sininho e compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas. Precisamos levar esse evangelho rico e sólido para as pessoas, para que as pessoas saibam como que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é algo que você compra, não é algo que você vende, é algo que você carrega para toda a sua vida. Ele tem amor e quer conversar com você. E assim eu deixo a paz.